Palavras de vida eterna. Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Lição 43. Na mediunidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Palavras de Paulo Apóstolo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensagem de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem compartilhar-lhe a grandeza. Mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás num instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando o trabalho restaurativo. Não te faças assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro, no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros. Porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os fenômenos de comunicação entre encarnados e desencarnados, largamente estudados e analisados por Kardec, são de todas as épocas e de todos os povos. Em nossa trajetória evolutiva, jamais nos faltou o amparo da providência divina a nos guiar os passos, fosse na forma de inspiração, por meio de pensamentos repentinos, fosse na palavra orientadora de um integrante mais experiente do grupo do qual fazíamos parte. Com o crescimento da população em todos os cantos do globo, a variedade de culturas e hábitos fez aumentar também a quantidade de fronteiras que determinavam os limites entre os países, cada um com seus aspectos peculiares. Não obstante as diferenças observadas, há muitos traços de união entre os povos, dentre eles a possibilidade de entrar em contato com aqueles que, tendo caminhado no solo terreno, hoje se encontram do outro lado da vida, numa dimensão que, mesmo não podendo ser vista pelos olhos humanos, ainda assim pode ser captada pelas mentes daqueles que são conhecidos como médiums. É a mediunidade a responsável por consolar corações atingidos pela dor pungente da separação, já que permite ao encarnado receber notícias de um ente querido que se encontra agora no plano espiritual. Quantos irmãos cuja esperança de uma vida saudável havia acabado,
e que, pela permissão divina, receberam a bênção da saúde física, proporcionada pela atuação de um médium de cura, que serviu de instrumento para a atuação de benfeitores espirituais. A história registra vários nomes de médiuns cujo trabalho se destaca não apenas pela extrema capacidade de atuação nas mais variadas faculdades mediúnicas, mas também pelo amor com que abraçaram os dons que receberam. Contudo, não devemos esquecer de tantos quantos se deixaram enredar pelas malhas da fascinação e pereceram sob o jugo da vaidade, simplesmente porque passaram a acreditar que eram portadores de poderes especiais, quando na verdade não passavam de vasos de barro. Mediunidade, assim, deve ser vista como outorga, como anuência que recebemos do Pai de amor para atuar em seu nome na Terra, no limite de nossas possibilidades. Porque o consolo, a cura, a orientação e o amparo, em verdade, vertem de Deus e não de nós.